O Alberto mereceria uma chance nessa seleção de hoje, se ele estivesse sem o problema de cirurgia, ele seria convocado? Para mim seria. Com certeza, são 13 gols esse ano, o artilheiro do campeonato, né? Do Brasil do ano passado. 31 gols ano passado, se eu não estiver errado. E 13 esse ano, com certeza. Acho que atacante vive de gols e se você não olhar para um cara que está fazendo gol, você vai olhar para quem? Não tem como. O atacante... Neymar, pô. Não, tem que estar fazendo gol, tem que estar jogando bem, tem que estar na rotação lá em cima, tem que fazer por merecer, não é só com nome. Rodinei? Também, acredito que tinha que ser convocado, né? Se estivesse bem fisicamente, se não tivesse tido essas lesões, com certeza deveria estar na seleção. O Yuri Alberto foi fundamental para o Corinthians esse tempo. Batistinha? Eu vejo que para o cenário do Yuri Alberto, ele tem uma posição bastante ingrata, porque ele tem muitos jogadores no setor também, né? Inclusive 2 que atuam no futebol brasileiro, o Pedro e o Caio Jorge, que foi convocado agora pelo... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, Craque Neto, na TV Bandeirante. A gente vai falar muito aqui do próximo confronto do Corinthians pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho também do Memphis Depay, das dívidas do Corinthians. O Corinthians tem muita dívida, inclusive com o Memphis, porque o Corinthians deve em torno aí de 11 milhões para o holandês e o Corinthians não tem o dinheiro. O Timão está tentando negociar com o Memphis. Só que a gente sabe, enquanto o jogador está no clube, as coisas vai sendo resolvidas, né, de forma amigável. A partir do momento que o Memphis sair do Corinthians, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver. Aí o Memphis vai acionar o Corinthians na justiça, o Corinthians terá que pagar esse dinheiro, pagar esse direito trabalhista, direito de imagem, uma série de outros direitos. E aí o Corinthians, o cofre do Corinthians, né, vai ter que desembolsar uma baita de uma grana. E o Memphis não tem jogado nada. Quem tem jogado bem é o atacante Guinegão, que entrou muito bem no Corinthians, está conseguindo performar bem. O Memphis ganha muito dinheiro para não representar tanto. A culpa, o Memphis sabe fazer o show, sabe? O Memphis sabe fazer um contrato, o Memphis sabe cativar as pessoas. Mas eu não vou culpar o Memphis, não. Vou culpar a diretoria do Corinthians, que não soube fazer um contrato com o Memphis. Tudo que o Memphis pediu, a diretoria irresponsável de Corinthians deu. Exemplo, uma mansão de hotel luxuoso para o Memphis morar, 1.175 metros quadrados, com cozinheira, carro blindado, segurança. Olha para você a modomia do Memphis Depay. Quem arca com tudo isso? O Corinthians, né? Eu quero ver se o Corinthians fosse empresa privada de uma pessoa, se faria isso com o Memphis. Não faria. Infelizmente, essas pessoas que lá estão no Corinthians acabam prejudicando muito o Timão com esse tanto de dívida. Você lembra do Matias Rojas? Matias Rojas, lembra dele? Quando foi embora, acionou o Corinthians na Justiça, o Corinthians devendo mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas. Quem lembra aí? Então vai acontecer quando o Memphis deixar o Corinthians da mesma maneira. Aguarda só o que eu estou falando com vocês. Aguarda. Isso é questão de tempo. Corinthians acabou sofrendo um transfer ban, né, pela FIFA, por causa de uma dívida com o Santos Laguna. Mais de 40 milhões na contratação do zagueiro que é tecnicamente fraco, Félix Torres, né? Corinthians ainda pode ser acionado na justiça com a dívida aí referente a Rodrigo de 25 milhões. Então, assim, Corinthians é muito grande. Que se não fosse um clube de massa como é o Corinthians já teria falido. Já teria falido, porque cada presidente que entra no Corinthians aumenta a dívida do clube. Isso vem acontecendo nos últimos 20 anos. Hoje o clube encontra num buraco financeiro
por causa dessas pessoas irresponsáveis que foram os presidentes no Corinthians dentro aproximadamente desse período aí de 20 anos. É triste, é lamentável, é uma situação que vive o nosso clube, né, com tanta dívida, devendo 2,5 bilhões. Uma dívida quase que impagável por causa de pessoas que não pensam no clube, não tem um trabalho profissional, tem um trabalho amador, usa o cartão corporativo do clube para os gastos pessoais. Então o Corinthians é uma baderna, no Corinthians é uma bagunça. Por isso que o Ministério Público entrou no caso e afastou do Corinthians Andrés Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Falei na ordem. Andrés, Duílio e Augusto, por causa de indícios de irregularidade, indícios de crime. Como pode o mandato do presidente, ele pegar o cartão do clube para fazer algo pessoal? O cartão corporativo do clube é para fazer as coisas pro clube. Por exemplo, o time viaja, vai para fora, aí tem que estar com cartão, pagar hotel, pagar comida, pagar viagem, hospedagem, né? Mas o André Santos tem coragem de usar o cartão corporativo do Corinthians em um restaurante. E aí depois ele disse que se confundiu. Peraí, veja bem. Se nesse dia era Réveillon, do 19 para dia 20, de 2019 a 2020, o que o cartão do clube estava fazendo o bolo do presidente, sendo que ele não estava a trabalho? Hein? Alguém consegue me explicar? Ele tinha que estar usando o cartão dele. Ele admitiu, né? Falou que ia pagar o Corinthians à vista, pagou. Agora, Duílio Monteiro Alves disse que não gastou. E apareceu que ele comprou remédio na farmácia. Apareceu que ele comprou no mercado, hortifruti, padaria. Cara, é uma piada. Por isso que o Ministério Público está investigando e precisa desse nosso Corinthians ser passado a limpo urgentemente. Senão, a coisa vai ficar feia. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do Corinthians aí, que após empatar com o Palmeiras no domingo, né? Em 1-1, Dorival deu 2 dias de folga. Ontem os jogadores retornaram e começaram a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta na Neoquímica Arena, quarta-feira que vem, dia 10. E no sábado, dia 13, o Corinthians enfrenta o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians está se preparando e tem notícia boa. Qual que é a notícia boa? Após 3 semanas aí de cirurgia de hernia inguinal, Yuri Alberto está à disposição do técnico Dorival Júnior. Não só Yuri Alberto, mas o Mateuzinho, que acabou sofrendo aí uma sobrecarga muscular, também está de volta e à disposição do técnico Dorival Júnior. Isso vai ajudar muito, porque o Dorival já passou vários perrengues devido a estar jogando 2 competições extremamente importantes e jogadores sendo lesionados, sendo operados, né? Nessa parada de data FIFA, o objetivo da comissão técnica do Corinthians é recuperar 4 jogadores: Yuri Alberto, Mateuzinho, José Martini e Raniel. O Carrillo é só ano que vem, infelizmente. E sobre reforço, Dorival já jogou a toalha, sabe que não terá reforço porque a janela se fechou dia 2 de setembro e o Corinthians ainda não pagou o Santos Laguna. Mesmo que pague agora, mas não pode contratar. Então esse time que o Corinthians tem hoje, ele será até dia 31 de dezembro. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!